Por isso, faremos a leitura do versículo 17 ao versículo 21. As crianças hoje não descerão. A irmã que cuidaria das crianças, ela está gripada e ela ficou preocupada em passar alguma coisa, algum vírus para os nossos pequenos. Então, as crianças ficarão no templo. Dize ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Pai, nos abençoe com a meditação e o ensino da Tua palavra. Que nós possamos sermos diminuídos na nossa prepotência, arrogância, na nossa altivez, e que o Senhor cresça em nós, e assim sejamos transformados pelo Teu poder, pela Tua graça. Cumpra-se em nós, cada um de nós, o que o Senhor mandou Ezequiel dizer a Israel naqueles dias, que sejam palavras presentes, atuais para nós também hoje. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, existe uma doença grave, cardíaca, que todos nós deveríamos conhecer. Não sei se você conhece essa doença. Chama-se coração endurecido. Você já ouviu falar nessa doença? Coração endurecido? Ou coração de pedra? Ou ainda coração de ferro? Para essa doença, meus irmãos, a cura e o tratamento, apesar de ser doloroso, é totalmente eficaz. Tem cura. Ninguém precisa morrer de coração de pedra, dessa doença. Ninguém precisa morrer com o coração endurecido. Nós podemos aprender na própria Bíblia o que quer dizer coração duro ou coração de pedra. Na Bíblia, coração endurecido refere-se à postura indiferente de uma pessoa ou de pessoas, que são inflexíveis, coléricas, insensíveis, rebeldes e independentes, que governam a própria vida com esta maneira de ser e de viver. Um coração de pedra, um coração endurecido, é uma forma de a própria pessoa ser governada, tendo as suas vontades, as suas posições pessoais, as suas escolhas, de tal maneira que os relacionamentos desta pessoa, ou dessas pessoas, inclusive com Deus, tornam-se relacionamentos ruins. Pessoas se relacionam mal umas com as outras e pessoas que se relacionam mal com Deus. A primeira vez que surgiu essa expressão na Bíblia está lá em Êxodo 33, versículo 3, quando o texto bíblico faz menção a pescoço duro, ou pessoa de dura cerviz, que quer dizer a mesma coisa, referindo-se a uma pessoa orgulhosa, que não se dobra perante outros, não facilita as coisas para um bom relacionamento, sobretudo, não se dobra diante de Deus e não se abre para Deus.
E eu gostaria que você refletisse comigo nesta noite acerca de uma pergunta: como pode uma pessoa viver desse modo? Como uma pessoa pode ser assim? Pessoas assim, como vivem? Como se mantêm num relacionamento espiritual? Às vezes é até religiosa, mas de fato, será que conhece a Deus? Será que tem quebrantamento? Será que tem humildade? Será que se coloca diante do Senhor, dizendo: fala, ó Deus, que o teu servo ouve, fala, Senhor, porque eu quero fazer a tua vontade? Pessoas assim, como vivem no relacionamento conjugal? Como marido, como esposa, como pai? Alguns, ou a maioria dos maridos são pais, algumas esposas, ou a maioria das esposas são mães. Como vivem, como exercem essas funções? E os filhos? Como são com os seus pais? Nós lemos no Velho Testamento que Deus, em diversas ocasiões, acusou o povo de Israel de ter coração endurecido, de ser um povo de dura cerviz. No Novo Testamento nós encontramos em Atos capítulo 7, versículo 51, Estevão, no momento do seu apedrejamento, no seu discurso, na sua pregação, declarando aos líderes religiosos daquele tempo, dizendo a eles: vocês são homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e têm ouvidos endurecidos. Lá no Velho Testamento, que eu citei agora há pouco, nós podemos lembrar de uma pessoa que está lá, que está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25, versículo 4, homem este que eu atribuo o troféu de coração de pedra. Escolhendo uma personagem bíblica que merece o troféu de coração duro, ou coração de pedra, ou coração de ferro, esse troféu vai para Nabal. Nabal, ele era marido de Abigail. E você pode ler essa história lá no capítulo 25 de Samuel, do primeiro livro do profeta Samuel. Ele convivia com Abigail, uma esposa, uma mulher bondosa, inteligente, apaziguadora, além de ser formosa e sábia, uma mulher que amava a Deus. Nabal, o seu marido, era um homem insensato, sem nenhuma sabedoria, sem nenhuma sensibilidade, desonesto, agressivo, rude nas palavras. Um homem difícil de conviver. Por isso, ele é um exemplo para mim de um homem de coração de ferro. A Bíblia nos descreve como foi a morte desse homem. Ele era tão duro que ele, num momento assim, sentado com a família, ele cai, como se tivesse tido um infarto ou um derrame, numa explícita reação de fúria, de ódio, de rancor. Ali naquele momento ele fica roxo e cai. Isso é o extremo de uma pessoa de dura cerviz. Não vê a hora de parar, não vê a hora, ou uma pessoa de dura cerviz que não vê a hora de, como se diz aí na linguagem popular, na sua fúria, na sua ira, não vê a hora de arregar, de arriar-se, de render-se. Não entende que é preciso mudar a estratégia, é preciso mudar a forma de falar, a forma de ser, a forma de agir. E voltando ao profeta Ezequiel, a dureza de coração estava matando Israel, matando o povo de Deus, que a cada dia se entregava à idolatria e aos maus comportamentos. E Deus falava, e Deus mandava o profeta, e Deus agia em suas vidas, mas eles não arregavam, eles não se rendiam. E eram pessoas de dura cerviz, de coração duro como ferro e como pedra. Pessoas que estavam acostumados a dizerem não ao Senhor. Daí as consequências que sofreram
Daí as consequências duras, pior, mais duras do que os seus corações, foram os seus sofrimentos e o fim das suas vidas. Em meio a essa condição, Deus manda uma mensagem e ordena que Ezequiel pregue para eles, fazendo-lhes uma promessa, onde Deus diz assim: convertam-se, arrependam-se, rendam-se, e eu lhes darei um coração novo. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Meus irmãos, falando para as famílias, para os maridos, para as esposas, para os filhos aqui, eu gostaria de convidá-los a receber esta mensagem do profeta Ezequiel, observando que Deus quer lhes dar um novo coração. Como está a sua vida familiar? É tempo de pensar nisto. Como está o seu casamento? Como está a sua relação com o seu filho? Como está a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos? Como está? Talvez a circunstância tão atípica, vivenciada, que vem cronificando negativamente, cruelmente os relacionamentos, tenha lhes posicionado ou posicionado alguém de tal maneira que a inimizade, a indiferença, as duras críticas, os ressentimentos tenham tornado os seus corações refratários, de tal maneira que tornou-se normal não falar com o pai, não falar com a mãe, não falar com o irmão, não falar com o cunhado, não falar com o primo, não falar um com o outro. E ao fazer isto, o distanciamento torna a vida indiferente. E os sentidos e os significados da vida em família vão sendo diluídos, vão se perdendo com o passar dos dias. Você gostaria de ter um coração transformado por Deus, para viver uma outra realidade na sua relação com o Senhor e na sua relação com a sua família? Se você desejar isso, eu quero dizer, em primeiro lugar, que para esse desejo ser cumprido, e a profecia e a promessa de Deus através do profeta Ezequiel seja realidade na sua vida, em primeiro lugar, você precisa se submeter a um tratamento severo, muito severo. Não é uma simples dieta para tirar aquilo que você gosta de comer da sua dieta, não. Comer sem sal ainda é comer. Tomar menos café ainda é tomar café. Comer e preparar uma refeição sem óleo, ainda é uma refeição. Esse tratamento, ele é mais do que tirar o sabor e tirar tempero da comida. Esse tratamento é como se fosse uma cirurgia radical. Bem radical. E ao olharmos para a palavra de Deus que nós lemos, nós observamos que Deus afirma que para tratar esta enfermidade é necessário realizar ou submeter-se a esta ação, a esta influência, a este agir de Deus na própria vida. Nós vamos ler em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 36, que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo e começou a pregar com grande poder. Ao final da mensagem, o povo sentiu-se aflito em seu coração. A verdade, meus irmãos, é que a palavra de Deus atingiu em cheio aqueles corações. E eles então declararam naquela hora, na presença diante de Deus: o que será de nós? Porque eles entenderam
a ação radical do Senhor na vida deles. O que será de nós? Você pode ler depois esses 36 versículos do capítulo 2 do livro de Atos, quando Pedro entrega-lhes uma mensagem poderosa, movido pelo Espírito Santo de Deus, e aqueles corações de igual maneira foram movidos pelo Espírito Santo, sendo naquele dia circuncidados espiritualmente, sendo naquele dia transformados pelo poder de Deus, sendo naquele dia operados pela graça de Deus. Essa cirurgia radical, ela corta, ela perfura, ela machuca para tirar o tumor, para tirar o câncer, para tirar a doença brava, para tirar aquilo que está ceifando a sua energia, ceifando a sua força, ceifando o sentido da sua existência. É como que tirar realmente o órgão, coração, e ali colocar outro no lugar. Um transplante. Uma mudança radical. É preciso se submeter a isso. Não adianta querer que a vida seja modificada se você não for mudado. Não adianta querer que o relacionamento conjugal seja modificado para melhor se você não for modificado. Se a maneira sua de pensar, de falar, de agir, de interagir com a família não for diferente, não adianta. Eu tenho falado nos meus aconselhamentos conjugais, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, é preciso ter um bom coração. Ser generoso, ser bondoso, ser atencioso, ser parceiro, mas fazer isto na perspectiva da graça de Deus, entendendo que o seu papel na família é ser uma bênção, é abençoar, para que você tenha a sua vida mudada, é preciso submeter-se a esse tratamento, a essa cirurgia radical, e é o que Deus quer fazer para você, em você. Aceita submeter-se a isso, a esse tratamento severo? Vai doer, porque um orgulho quebrantado, um orgulho quebrado, dói. Uma frustração, dói. Humilhar-se para ter e entregar-se a um novo modo de viver e ser, dói. Mas os mansos herdarão a terra e serão abençoados. Em segundo lugar, para ter um novo coração, esse coração de ferro ser retirado e receber um coração de carne, sensível, é preciso reconhecer uma coisa cara demais. Reconhecer que sozinho você é incapaz de se curar. Por quê? O pecado é algo tão grave, mas tão grave, que ninguém consegue se livrar dele sozinho. O pecado de estar acostumado ou de acostumar-se a dizer não para Deus é o único pecado sem perdão. Sabiam disso? Isto é o que significa blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O único pecado sem perdão é esse, dizer não para Deus. Judas disse não para Deus, disse não para o Mestre Jesus. Depois ele até ficou ali tocado, o coração dele amoleceu, ele teve um gesto, um lampejo de arrependimento, um profundo remorso. Tentou se desfazer dos benefícios que ele teve entregando o Mestre Jesus para a morte,
e não teve conserto, e o final da sua vida foi drástico. Por isso ele foi chamado do filho da perdição. Então as pessoas que se perdem, as pessoas que dizem não para o Senhor, porque têm corações duros, corações de ferro, elas estão em pecado. E o pecado, ele traz como consequência a morte atroz, não só a morte física, os malefícios de uma vida desgraçada, mas traz o pior, a morte eterna, o inferno. Nós somos incapazes de nos curarmos. Todos nós temos a tendência no nosso coração, conforme o apóstolo Paulo disse em Romanos 6:23, mostrando que há uma doença letal, e por conta da nossa condição, não há solução para nós mesmos, por nós mesmos. Por um lado, somos afetados pela doença do coração endurecido, e por outro, somos incapazes de curar a nós mesmos. Não há esforço, não há boa obra, não há promessa, não há nada que se possa ser feito por você mesmo, a não ser reconhecer o seu pecado. O filho pródigo me dá o melhor exemplo disso. A passagem bíblica chamada do filho pródigo, que, ao meu ver, ali deveria ser chamada a parábola do pai compassivo, do pai amoroso. Ele faz a grande asneira da sua vida, ele põe a perder a sua herança, ele estraga a sua vida, ele estraga a sua juventude, mas ele, depois de ter feito tanta bobagem, ele reconhece, e ele diz assim ao pai dele: pai, eu pequei contra ti e pequei contra Deus, não sou digno de ser chamado de teu filho. Ele se arrependeu. Por ele mesmo, ele só se desgraçou e passou a viver uma vida miserável, porque o seu pecado o afundou cada vez mais na sua perdição. Para ter um coração de pedra transformado num coração de carne, é preciso admitir que você não consegue sozinho, porque você é pecador. E por você ser pecador, só há uma coisa a ser feita: arrepender-se diante de Deus. E às vezes arrepender-se diante da família. Há membros de família que fazem tão mal à família, e precisa curar, precisa tratar. Eu pequei contra o Senhor, pai, disse o filho pródigo. Às vezes a gente precisa dizer para o filho assim: filho, eu pequei contra você, eu fiz mal para você, me perdoe. Pai, eu pequei contra você, meu pai, minha mãe, eu pequei contra você, me perdoe. Esposa, eu pequei contra você, me perdoe. Marido, eu pequei contra você, me perdoe. Senhor, eu cometi pecado, me perdoe. Me dê um coração de carne, tira o meu coração de ferro, porque eu estou me danando cada vez mais todos os dias. Eu estou me perdendo, eu já não sei mais o que fazer. E em terceiro e último lugar, você quer ter um coração transformado? A palavra de Deus traz a promessa: é Deus o médico que quer te curar, então a sua doença tem cura. A nossa doença tem cura. É uma cura milagrosa, não é uma cura racional, não é uma cura emocional, não é uma cura de aparência, mas é uma cura milagrosa, 100% eficaz. Diante disso, nós não podemos, irmãos, criarmos subterfúgios. E o desafio, a mensagem do profeta Ezequiel clamou naqueles dias e clama a nós hoje: nós precisamos nos entregar ao tratamento de Deus, ao tratamento divino.
E ao fazermos isso, nós precisamos perseverar, precisamos ter confiança e segurança, nos alimentarmos da fé e esperarmos e confiarmos tão somente nele. Porque o único meio de se obter um novo coração é reconhecendo o pecado, é confessando o pecado, é reconhecendo que os danos do pecado estão além de qualquer possibilidade de reparo. Precisamos permitir que Deus nos perdoe e nos dê um novo coração. Pontes de safena ou massagens cardíacas, nesse caso, não resolvem. É necessário um transplante. E esse transplante quem faz é Deus. E assim nós poderemos, sim, experimentar a transformação primeiro em nossa vida. Ainda que seja doloroso, eu repito. Mas o novo coração fará toda a diferença nesta vida e na eternidade. Fará toda a diferença. Há pessoas que são caras para nós na nossa família. É muito comum nós sepultarmos os velhos pais, não é verdade? É muito comum sepultarmos pessoas queridas. E quando fazemos isto, isso dói, porque são pessoas que amamos. Mas às vezes as dores são maiores, porque durante o tempo que nós tivemos de convivência com as pessoas, não foi um tempo bem aproveitado. Ao contrário daquele que sepulta alguém, mas aproveitou bem o tempo, apesar da dor da perda, tem paz, porque conviveu bem. O relacionamento foi com coração de carne, não foi com coração de ferro. Mas aqueles que passam por nossa vida e nós não tratamos da doença, eles vão. E nós ficamos com o remorso, nós ficamos com o mal sem ser tratado, nós ficamos com a doença, e naquele caso o coração de ferro, ou de pedra, ou endurecido, vai nos castigar para o resto da vida. É uma pena. É uma pena isto. Sobre receber o novo coração, então, eu quero aplicar esta mensagem aos familiares, às famílias aqui presentes. De modo tal que nós possamos aproveitar o nosso tempo de hoje, o tempo de vida que nós temos, o nosso momento de existência, para curarmos essa doença desgraçada e maldosa, terrível, que separa pessoas, adoecem pessoas, mata sonhos, termina com casamentos, termina com relacionamentos que poderiam ser amorosos, poderiam ser relacionamentos bons. Hoje é dia de receber essa promessa de Deus na sua vida, meu irmão. Eu removerei, disse Deus, o seu coração de ferro endurecido, e eu colocarei um coração de carne, um coração sensível. E eu termino esta mensagem lendo um pequeno comentário aqui. Um novo coração significa ter um coração sensível para com os outros. Em Atos nós lemos a história de um homem chamado Saulo. Antes de ganhar um novo coração, ele costumava ser implacável, perseguindo os discípulos de Jesus Cristo até matá-los. Mas na estrada para Damasco, ele teve o seu coração cortado pela verdade de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E Saulo recebeu um transplante. Então sua vida foi totalmente modificada. Ele passou a se referir aos crentes como irmãos, filhinhos e amados. Irmãos, quando deixamos Deus mover-se em nós, recebemos dele um coração terno para com os outros, exatamente como o que é necessário para ser um esposo amoroso, uma esposa amorosa, um filho amoroso, um irmão amoroso. Será que os nossos relacionamentos conjugais
não estão precisando de uma oportunidade de ser mantidos por pessoas transplantadas? Será? Que Deus te abençoe, que Deus te contemple com esta cirurgia cardíaca, e que Deus conceda a você, eu oro, eu desejo isso com toda a minha força, a oportunidade de viver um novo tempo com a sua família, uma nova experiência, um relacionamento amoroso. Eu desejo que você tenha amizade com seu filho, pai. Filho, eu desejo que você tenha uma amizade profunda com seu pai, marcado pelo amor sincero e verdadeiro. Eu desejo as esposas que tenham, assim com seu marido, um relacionamento verdadeiro, sincero, gostoso, prazeroso e rico, baseado no que diz a palavra de Deus, nessa cura operada por Deus na sua vida. É o que eu desejo, é a minha oração hoje por você, que faz parte de uma família. Você quer fazer algo em busca dessa cirurgia divina? Então eu sugiro a você, comece por uma tomada de decisão, em submeter-se a Deus e ao Espírito Santo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu já fiz de tudo e não consegui chegar a lugar algum, eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida e opere a transformação em mim primeiro. Talvez você precise orar pelo seu filho, orar pela sua esposa, orar pelo seu marido, mas agora eu quero convidar você a orar por você, a clamar pela sua vida, enxergando a necessidade de o seu coração ser mudado. Você quer isso? Eu não quero te expor, mas eu gostaria que você se expusesse diante de Deus e dissesse ao Senhor assim, aí, na sua maneira de pensar agora: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Estou cansado de sofrer e de causar sofrimento. Eu quero isso para a minha vida. Você quer orar nesse sentido? Baixe sua cabeça mais uma vez. Senhor, nós lemos a mensagem que o Senhor deu ao profeta Ezequiel há milênios atrás. Mas a nossa vida, e nós como pessoas do século presente, temos sido muito atingidos pela frieza, pela indiferença, pelo pecado de modo geral. Primeiro, nos atrapalhando na relação contigo. Temos dito muitos nãos ao Senhor, temos deixado os teus conselhos, a tua palavra de lado muitas vezes. Temos tomado decisões movidos por sentimentos malignos às vezes. E ó Deus, tocados pelo Teu Espírito Santo, nós entendemos que estamos em pecado. Por isso pedimos o Teu perdão. Pedimos a Tua misericórdia em curar, em vir ao nosso encontro para operar em nossas vidas. Fazer algo sobrenatural hoje, fazendo-nos quebrantados, transformados. Mas também, ó Deus, nós nos colocamos diante do Teu trono de graça para suplicar a Ti, que nos ajude na nossa família, para conseguirmos, ó Deus, com o Teu perdão, com a transformação do Senhor, sermos mais dóceis, mais amáveis, mais compreensivos, mais presentes, para sermos, ó Deus, companheiros, amigos leais,
E assim, ó Pai, eu rogo e clamo ao Senhor por nossas famílias, pelos nossos lares. Que esse novo coração nos dê o privilégio e a oportunidade de vivermos um novo tempo em família, nos papéis que nós temos, como maridos, esposas, filhos, pais e mães. Que o nosso lar, ó Deus, seja transformado, porque uma vez que o Senhor nos transformou, podemos ali sermos bênçãos uns para os outros. Ó Pai, abençoe os nossos lares, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o último hino dessa noite, para terminar o nosso culto, cantando o hino 137. Eu tenho muita dificuldade em dirigir esse hino, porque ele tem um lugarzinho ali que dá um tranquinho. Eu acostumei a cantar esse hino em casa, na família, sem o instrumento musical, e aí nós cantávamos estilo arrastão assim, né? Tudo direto, sem a paradinha, né? Sem aquela segurada, e eu me atrapalho, isso está muito gravado, virou clichê na minha mente. Então eu peço aos irmãos aí que nos ajudem a cantarmos esse hino de forma correta. E no 137, Abrigo no Temporal.